Porque imagino também que você deve ter pesquisado os antigos, né? Antes de você começar e depois... pesquisei tudo. E aqui no Brasil, quais são os dos antigos que a gente... Dos antigos... Porque o Bandido da Luz Vermelha é de quando? É antigo. É antigo, né? É antigo, mas ele já estava no manicômio quando eu entrei no manicômio. É antigo, mas eu conversei bastante com o Luz Vermelha. Eu aprendi muito com os loucos. Os loucos me ensinaram Tem muito. coisa para aprender? Muito. Tipo... Por exemplo, o doutor Abelardo. O doutor Abelardo foi um dos primeiros. O doutor Abelardo era um psiquiatra. Caso clássico, antigo, famoso. Eu era novo, mas ele me ensinou. A gente, quando é novo, você aprende muito trabalhando. Doutor Abelardo é aquele velho clássico. Doutor Abelardo é aquele velho e clássico caso daquele assassinato que teve na igreja Santa Terezinha. Eu não me lembro os anos, mas é antigo, porque eu era novo. Ele pode dar uma olhada aí no... Eu era novo, eu estava com... Logo quando eu entrei no manicômio judiciário, eu tenho... Bom, mas não importa. O doutor Abelardo, eu não sabia nada, estava querendo aprender. E eu chamei o doutor Abelardo, falei, doutor Abelardo está internado aí, um psiquiatra. Né? Isso é ótimo, porque ele vai me contar a loucura por dentro. Exato, ele vai entender, né? Ele entende. Ele entende o que é a loucura. E vai me contar coisas que eu estou querendo saber. Então, marquei tudo direitinho, pedi pro pessoal se podia conversar com o doutor Abelardo, li todo como é que chama? O prontuário dele. Ele tinha matado a noiva no altar quando ela estava se casando e atirou no noivo também. Nossa! Na igreja Santa Terezinha. Então, foi um crime, na época. Eu falei, bom, diagnóstico de esquizofrenia. E eu falei, puxa vida, o doutor Abelardo, eu queria... Né, ele que... Psiquiatra, que trabalhou no hospital de Juqueri, inclusive. Bom, chamei o doutor Abelardo. Oi, doutor Abelardo, colega, não é? Ali, eu queria extrair tudo, o máximo dele. Eu falei, doutor Abelardo, o que você acha quando você toma remédio? Era uma questão, eu me lembro bem disso, entre outras. O que acontece quando você toma remédio com o delírio e com a alucinação? Porque ele tinha delírios e alucinações. O que acontece quando você toma o remédio com o delírio e a alucinação? Ele vai embora, ele some, você sente alívio. Como é que funciona por dentro? Ele olhou bem para mim, falou, mas eu nunca delirei nem alucinei. Nossa! Ele nem achava que ele... Não, aí que tá. Não adianta. Exatamente, é aquilo que tem... Mas eu aprendi com ele, sabe o quê? Que isso tem um nome chamado... parece um palavrão, mas eu vou traduzir. Anosognosia. A é negação, noso, doença, e gnonai, conhecimento. A nosognosia é desconhecimento da própria doença. Entendi. Então, o doutor Abelardo me ensinou que tanto faz se você é culto, inculto, médico, não médico. A doença é igual para todo mundo. É igual, por exemplo, tuberculose. É igual para todo mundo, tanto faz. Exato. É uma doença como outra. Não. E os doentes mentais me ensinaram muito. Muito, são lições. O Bandido da Luz Vermelha, qual é a história? O Bandido da Luz Vermelha, eu me lembro, porque ele também já tinha um tempo de manicômio e eu estava entrando, mas era um clássico. Você tinha que chamar para conversar. E eu li o prontuário dele, também sempre querendo aprender. Qual que é a história dele mesmo? O Bandido da Luz Vermelha, ele entrava na casa das vítimas, em mansões, usando uma máscara, ele era mascarado, arrombava as janelas, era hábil nisso, entrava no quarto onde estavam as pessoas, né, dormindo normalmente, e punha um facho vermelho e roubava e matava também, né? Mas era com uma luz, ele usava uma lanterna vermelha. Por isso o nome. E roubava, ele gostava de brilhantes. Ele gostava de brilhantes. Brilhantes. Na verdade, ele gostava de brilhante. O que ele mais roubava tudo, mas ele gostava de brilhante, matava, etc. E ele era o Bandido da Luz Vermelha, ele era muito... Ele tinha uma fama muito... Ele era muito desbocado, muito assim, metido a valentão e tal. E tem até uma história
lá no manicômio, que ele ele falou, isso é verdade, ele falou para o diretor que ele queria conversar com o diretor. E o diretor, velho na casa, sabia tudo, um extraordinário pesquisador, um gênio. Ele chegou e falou: olha, pede para a guarda trocar de roupa para ver se ele não está escondendo alguma arma, um estilete, qualquer coisa. Ele estava incisivo, que queria conversar com o diretor, e foi levado dessa forma. Trocou de roupa, uma roupa nova, foi levado na frente do diretor. E ali tem algumas regras, que a mesa era chumbada, não existe objetos soltos ou contundentes, etc. A cadeira, ela fica numa distância, por exemplo. Ah, é? Mais ou menos essa? Grande, para que não possa, por exemplo, te pegar no primeiro golpe. Entendeu? Então fica numa distância. Então tudo isso é absolutamente natural, normal, numa casa desse tipo. Entendi. E aí ele senta e fala para o diretor, o Paulo Fraletti. Ele falou: olha, a sua guarda é uma M. Uma merda. Uma merda. A sua guarda é uma merda. Eu não mato o senhor, eu não agredo o senhor, porque eu não quero. Porque poderia. Porque eu poderia pegá-lo agora. Bom, moral da história. Ele tira da panturrilha, da barriga da perna, ele espetou um estilete, tira e põe em cima da mesa do diretor. Que passou na revista. Por que passou na revista? Porque ele tinha muita, como é que chama? Essa varizes. Sei. Então, ele expôs um estilete ali e tirou ali. Nossa. Olha que interessante. Mas eu chamei o Luz Vermelha para conversar com ele. Porque eu queria saber, início, então eu queria saber, era um clássico e tal. Entender a cabeça dele, né? Entender a cabeça. Por que ele gostava de brilhante? Eu chamei, mas ele já estava um pouco deteriorado, porque a doença, ela tem uma marcha que leva para uma demenciação. Entendi. E ele já estava num grau, não digo de demenciação, mas estava mal. Eu perguntei para ele, eu me lembro bem, ele sentou-se na minha frente, eu falei: por que brilhante? Pensando que tinha alguma coisa, alguma ligação para mim, aquilo era importante. Não, mas não tinha nada. Era só o valor econômico mesmo? Ele estava numa situação que ele praticamente não conseguia articular bem as ideias para contar alguma coisa. Então, o Luz Vermelha, embora ele tenha sido muito famoso, o quadro dele foi um quadro que foi caminhando para demência. Entendi. E o que ele tem de clássico na psiquiatria forense paulista e brasileira é um grave erro de médicos. Diagnóstico? Não, de médicos peritos improvisados, que eu acho que deveriam responder na justiça. Ah, é? Sim. Ele chegou a um determinado momento que ele recebeu um parecer favorável dizendo que ele não tinha mais periculosidade e que ele estava bom. Mas como bom? Ele estava num grau quase de demenciação. Como bom? Ele não tinha possibilidade nenhuma, depois de mais de 30 anos de manicômio judiciário. Nenhuma possibilidade de voltar para a rua. Integração. Nenhuma. Ser reintegrado socialmente. Não tinha, porque não tinha, infelizmente. E por que será que foi dado esse... Porque este médico, junto com outros, são 2 médicos, ele, enfim, despreparado, não sei se também mau caráter, com todo respeito, não vou falar nome, mas, para mim, tudo isso precisa ser visto. Ele deu um parecer favorável. Bom, moral da história. Quando isso acontece, Vilela, só pode ocorrer 2 coisas e somente 2. Na verdade, 3. Quais? Ou mata, ou morre, ou mata e morre. Nossa. No caso dele, ele foi matar, morreu. No caso do Glauco, do cartunista, matou e morreu. E assim vai. Quando a pessoa é colocada sem estar... Sem condições de voltar. Porque, Vilela,